Bom, gente, shalom para todos. Vamos ouvir aqui um pouquinho aqui, uma breve explicação sobre o que o Adventista está falando aí. Então, vamos lá? Para a gente ver a situação. O Espírito Santo, esse maravilhoso Deus chamado Espírito Santo. Bom, primeiro que Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, ele não é Deus, mas ele é o próprio. Na teologia, o Espírito do Santo, que foi traduzido como Espírito Santo aí pela Igreja Católica, foi criado em cima da presença do Eterno, um novo Deus, para que a Trindade fosse formada. Então o que acontece? A divindade do Espírito Santo, que o pastor, infelizmente, ele tem que defender o dogma dele, ela foi oficializada no ano 381 no Concílio de Constantinopla. Quando eu falo essas coisas, eu quero que você pesquisa, não fica aí acreditando em tudo que te falam, nem mesmo aquilo que eu estou te falando, mas vai pesquisar o que eu estou te falando, que você vai encontrar. Abra o teu Google de pesquisa, material de Wikipédia, 381, o imperador da época era Teodósio, e aí a divindade do Espírito Santo foi criada. No Concílio de Nicéia foi resolvida a divindade de Jesus, que foi eleito Deus de Roma pelo Império Romano, ali na reunião orquestrada por Constantino, ali no ano 325 em Nicéia, tá bom? E não ficou formada a Trindade ainda. Então ele diz o Deus, ele se refere ao Espírito Santo como Deus. Na verdade é a presença, é a emanação do Criador. Ele não é um Deus distinto, mas ele e o Pai é a mesma coisa. É a extensão de Deus até nós. É o poder criador do Eterno. Vamos lá mais um pouquinho. Tem atuado de forma incrível na vida das pessoas todos os dias, convencendo a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe por que e o que significa convencer a pessoa do pecado? Ok, quando você abre a Bíblia na primeira... Bom, eu fico assim pensando, como é que o Espírito Santo vai convencer você do pecado? Claro, ele pode testificar assim no seu coração, o poder de Deus pode testificar no teu coração. Agora, nós já temos a lei mostrando o que é pecado. Ele vai ler lá na frente o próprio Paulo falando isso. A lei vai te mostrar o que é pecado. Independente de você ter o Espírito Santo para te convencer, mostrar, a lei já está dizendo, porque o pecado é transgressão da lei, é muito simples. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Da lei. Essa lei mencionada aqui é a lei de Deus, o que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Os 10... Mais um erro que ele comete. A lei de Deus não é só 10 mandamentos. A lei de Deus são 613 mandamentos. Os 10 é apenas um resumo, tem muito mais coisas. Existem muitos mandamentos que não estão nos 10 mandamentos. Muita coisa. Lá tem a lei para como você deve tratar o cego. Lá tem a lei para a mulher, tem a lei para o rei. Lá tem a lei que era só para sacerdotes. E essas leis não estão. Lá tem a lei da lepra. Lá tem a lei falando da mulher sobre o parto. Qual o procedimento que a mulher tinha que fazer quando ela tinha uma criança, ou quando ela tinha um menino, ou quando ela tinha uma menina. Então existe muitos mandamentos que não estão nos 10 mandamentos, gente. São 613 mandamentos, mas o Adventista não sabe disso. Mandamentos chamados de lei de Deus é justamente aquele que mostra, ou aquilo que mostra o nosso pecado. É como um espelho que mostra a nossa verdadeira e real condição. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, significa que o Espírito Santo nos ajudaria a enxergar o que é certo e o que é errado, e nos daria forças para vencer o errado, para vencer o mal, para vencer o pecado. Quando a Bíblia diz, ele convencerá o mundo do pecado, significa que o Espírito Santo vai conduzir você, para você saber exatamente o que é o pecado e não cair. Interessante que o Espírito Santo ainda não convenceu eles do pecado, porque os adventistas pecam em muitas questões. Primeiro, eles focam tanto no sábado, Shabat, que é correto, mas eles esquecem dos outros sábados. Não existe só o sábado do sétimo dia. Ele não fala isso. Os adventistas não praticam festas bíblicas, shabates que foram
que cai fora do sétimo dia. Aí, irmão, tem sábado que cai fora do sábado? Tem. Existem festas que é chamada de Santa Convocação, que não faz parte do sábado. Não faz parte, ou seja, não faz parte do sétimo dia, mas que cai em outros dias da semana, que também é um sábado. Só que eles transgridem, os adventistas transgridem na íntegra. Isso aí, eles são transgressores, mas eles não reconhecem isso. Ir nele e não praticá-lo. Entende? É obra do Espírito Santo levar você a entender a profundidade, o significado, a importância da lei dos 10 mandamentos. Em outras palavras, seria contraditório crer e dizer que tem o Espírito Santo sem aceitar os mandamentos de Deus. Porque o Espírito Santo ele vem para convencer a pessoa do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Você me entende? Portanto, quando alguém falar, quando alguém pensar, quando alguém pregar por aí que a pessoa tem o Espírito Santo, mas não aceita a lei de Deus, isso é contraditório. Porque o Espírito Santo, quando vem, ele vem para convencer a pessoa do pecado. Esse é o ponto interessante. E a Bíblia trata desse assunto não só em 1 João 3, verso 4. Trata desse assunto em Romanos. Eu vou mostrar para você. Romanos, capítulo 7. Ele lê a carta de Paulo como se fosse a própria lei. Não é lei, gente. Apenas a ideia de Paulo. Claro que Paulo acerta muita coisa em muitos aspectos. Versículo 7, veja só o que diz aqui. Romanos, capítulo 7, está aqui, versículo 7. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse, ou senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Viu? Confirmando que não se pode saber o que é pecado senão através da lei. É justamente a lei de Deus que ajuda a pessoa a entender o que é certo e o que é errado. E quem faz a pessoa entender é o Espírito Santo. Mas a lei de Deus está ali como sendo a norma, a base, o espelho. Veja o que diz também Romanos 4, verso 15. Está escrito: porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Claro, se não existe lei, não existe transgressão. Então, o Espírito Santo... Então, meus irmãos, aí vocês viram aí que o adventista, ele fala muito 10 mandamentos, 10 mandamentos. Só que não existe os 10 mandamentos. 10 mandamentos é um resumo, né? E aí depois a gente vai entrar na questão de que resume-se em 2, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus, né? Reconhecer o Eterno como um, amar a Deus sobre tudo. Então há um contexto em cima disso aí que depois eu venho trazer para vocês aí. Por que é essa questão dessa divisão de 2, que divide-se em 2, né? Mas tem um contexto que as pessoas não compreendem. Então é isso. E o adventista, ele adora Jesus. E adorar Jesus, como qualquer outra igreja evangélica, é um pecado. Por quê? Jesus não pode ser adorado, porque ele mesmo ensinou isso. Mateus 4,10, que adoração somente ao Pai, prestar culto somente ao Pai. Jesus prestava culto somente ao Pai. Jesus não prestava culto a nenhuma outra divindade, nem invocou nenhuma outra divindade, tá bom? Então é o que eu quero dizer para vocês. Então tem a questão aí das festas, que eu não vou entrar em detalhes. E você que quer que a gente comente mais alguma coisa aí em cima daquilo que eu falei, ou algo chamou a tua curiosidade, comenta aí. Irmão, explica sobre isso. Queria uma abrangência melhor sobre esse assunto. E a gente com certeza vai fazer isso para você com todo carinho, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Um abraço. Shalom, shalom, que a Eterna abençoe. Espero ter ajudado aí com esse pequeno vídeo aí. Então, por isso que é complicado a gente congregar numa igreja dessa se a coisa tá feia, tá? Muitos erros. Tem acertos? Tem. Mas é mais erros do que acertos. Então, eu prefiro ficar aqui. Não tem como eu congregar numa igreja dessa. Shalom, um abraço, tamo junto, misturado.